Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil. Todo apoio às culturas brasileiras. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com o pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Boa tarde. Olha o medinho de cair, né? O medinho de cair, já deixar meme pronto, né? Pessoal, boa tarde. Que bom estarmos juntos aqui nesse evento. Sejam todos bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos. Um dia muito simbólico, que é o Dia da Consciência Negra, agora feriado nacional. Que bom que o Brasil está olhando com olhares diversos, entendendo a importância dessa data. Ai, que bom ver corações queridos nessa plateia, que delícia. Bom, lembrando que o nosso evento é apresentado pela Caixa, com patrocínio da Caixa, do Governo Federal, realização da Terra Livre Produções e apoio institucional dessa casa linda, que é a Casa Museu Eva Clabin. Eu sou Daniele Salles, sou pedagoga, sou jornalista. Hoje você é aquela que vai conduzir esse nosso bate-papo, essa grande roda de conversa, essa troca que vai acontecer na tarde e noite que temos hoje. E para o nosso primeiro painel super potente, que é o painel, deixa eu pegar aqui minha cola analógica, que é o painel Ocupação e Narrativas, da tela à reparação, eu vou estar muitíssimo bem acompanhada aqui nesse palco. Eu começo com ela, Clara Anastácia, roteirista, atriz. Uma salva de palmas, por favor. Não deixem minha amiga aqui no vácuo, ela puxou as palmas. Por favor, Clara. Premiadíssima, querida, não menos potente e carismática, vem ela, Vilma Mello. Atriz, diretora. Como vai? Uma salva de palmas, por favor, Vilma. Elas têm currículos incríveis, mas eu quero que elas comecem falando um pouquinho sobre esses currículos e fechando esse painel potente e incrível. Thalma de Freitas. Bem-vinda! Que delícia, hein, esse painel, gente. Não tem nem roupa para isso. Bem-vindas, meninas. Que gostoso estarmos aqui juntas. Bom, eu fiz essa apresentação muito intimista porque eu quero que, nesse cumprimento aqui com o público, vocês falem o que vocês fazem. Duvido que a galera aqui não saiba, mas é muito importante que essa fala venha de vocês. Fale um pouquinho aí desse caminho. Quem é Clara Anastácia? Boa tarde. Um prazer estar conhecendo aqui a casa, né?
agora assumido pela Camila. Estou muito feliz. Eu sou uma roteirista, diretora, sou escritora, né? Trabalho com as palavras, pensando mesmo uma forma de me recolocar no mundo, assim. Não sei, esse currículo todo, né, de prêmios e tudo mais, acho que é uma consequência da pessoa que eu sou. Né? Eu estava conversando com as meninas hoje. Eu sou a segunda geração da minha família que nasce fora da fazenda onde toda a minha família foi escravizada. Eu acho que isso é importante dizer, porque quando eu digo me recolocar no mundo, é sobre eu estar reposicionando historicamente a memória, né, e a minha família também. Eu acho que esse é o meu movimento constante. Trabalho com roteiro hoje, assim, majoritariamente. E encontro no roteiro possibilidades de reencantamento, de fundamento do mundo, né? Escrevendo narrativas em negrura, como diria a dona Leda Maria Martins. É isso. É isso. Uma salva de palmas. Nada como nós falando por nós. Por favor, Thalma. Bom, eu sou a Thalma de Freitas, eu sou atriz, cantora, compositora. Sou um Nepo Baby da cultura, sou filha do maestro Lécio de Freitas, que é um pianista, arranjador, compositor, maestro, gênio da música brasileira. Gênio. Então, eu herdo dele esse legado do cultivo de cultura mesmo, da produção de cultura, produção de saberes, produção de conhecimento. Hoje eu tenho um selo chamado Brasília Music Collective, que eu abri em Los Angeles, que eu morei lá nos últimos 10 anos. E voltei para o Brasil para cultivar a cultura. Então, eu tenho esse selo e uma agência de business affairs que cuida de legado, principalmente do legado, tipo, montar institutos e museus de artistas que já faleceram e ajudar as famílias a gestarem as suas obras, basicamente. Legal. Vilma, por favor. Boa tarde. Eu sou Vilma Mello, sou atriz, sou professora, sou suburbana, sou de Realengo, um bairro bem distante daqui. Então, todas as vezes que... para mim é sempre muito importante falar que território, né, sobre território. O Rio de Janeiro é uma cidade muito repartida e não é uma cidade igualitária, a gente sabe disso. E os últimos acontecimentos, cada vez mais, quando a gente pensa que vai deixar longe, cada vez traz mais para perto essa realidade. Então, poder estar aqui, nesse espaço, nessa casa-museu tão importante, quando eu entrei, eu fiquei falando, nossa, eu nunca visitei a casa, é a primeira vez que eu estou entrando na casa. E agora, sobre a gestão da Camila, eu fiquei muito feliz de ser uma mulher preta, que está agora também nessa gestão. E aí eu fiquei pensando, né? Eu estou falando isso para definir quem sou eu, porque eu fiquei pensando, quanto dinheiro? Quanto dinheiro? E nem, aí eu fiz um comentário com elas, e nem é a família imperial, né? Então, em pensar de como a gente não divide bem esse bolo. Então, saber que eu, uma menina preta de Realengo, tive a oportunidade, numa época que ainda não existia o sistema de reparação de cotas, de entrar numa universidade pública aos 17 anos, cursar essa universidade, sabe-se lá como, porque a gente sabe, né, que a história só se repete e continua se repetindo, infelizmente, né? A gente, como eu falei antes, a gente acha que está longe, cada vez a gente se aproxima mais. Sim. Então, quando eu terminei a faculdade, parecia... E eu terminei no tempo certo, terminei até antes, não existia computador, então eu acabei trepando matéria, juntando uma na outra, e acabei terminando antes. Dali fui para a Itália, trabalhando também, sempre em grupo, em coletivo, e voltei para o Brasil, também em coletivo, no mesmo coletivo, continuei em coletivo. Eu sou uma pessoa de coletivo, gosto de trabalhar em coletivo, apesar da vida me levar para vários caminhos, né? Essa coisa da novela, da televisão, que eu acho que a gente daqui a pouco vai falar um pouco aqui. Mas acho que o coletivo é importante, e saber que sempre olhar e sempre se reconhecer. Que a menina de 17 anos de Realengo também está na Lagoa, também está na Gávea, também a gente pode e deve ocupar todos os espaços. Não só no dia de hoje, mas em todos os dias de nossas vidas. É difícil, e a nossa luta, eu acho que é para isso. Então, eu acho que é para isso que eu vejo o mundo. Eu acho que é essa a minha missão. Ser uma pessoa das artes, eu nem me defino só como atriz. Claro que esse é o meu forte, mas eu também dirijo, eu também produzo, porque a gente sabe que nesse país é assim. Sou professora há 32 anos, sou professora pública da Rede Municipal de Ensino e tenho um projeto... Viva a educação pública! Viva a educação pública e gratuita, né?
Porque nem sempre o público é gratuito também. Exato. E lá no Caluche a gente tem turmas que a gente já formou, inclusive o primeiro diretor negro a ganhar o Prêmio Shell saiu das nossas turmas, que é um menino vindo lá do Morro do Turano, a Natália Balbino, que é roteirista também, que já teve em Cannes, também veio de lá e é do Complexo do Alemão. Então, esse projeto é aberto e gratuito para todo e qualquer cidadão do Rio de Janeiro, seja do Leme, seja do Leblon, seja de Realengo, seja de onde for, seropédica. Então, isso é muito importante dizer. Então, eu acho que eu sou essa pessoa das artes, que veio ao mundo para tentar mudar um pouco a nossa realidade. Se não de todo mundo, pelo menos acho que a gente consegue atingir ao nosso redor. Acho que é isso. Legal, muito bom, gente. Muito bom, por favor. Meninas, a gente está com um painel aqui que vai falar muito sobre essa questão da arte, né? Esse lugar de reparação e que a arte também está dentro desse processo. E aí, quando vocês entram numa sala de roteiro, num set, num palco, onde que vocês percebem que esse lugar de reparação, de reposicionamento, tem se colocado de maneira mais acirrada? Eu acho que a gente estava ali num bastidor muito gostoso, né, de um bate-papo bem legal, e a gente estava conversando já sobre transcendermos esse lugar de onde viemos para olhar um pouquinho mais para onde vamos, né? Estamos vivendo esse outro momento e a arte tem impulsionado muito. Acho que hoje é uma alegria quando eu posso ligar a televisão aberta e ver a Vilma na programação, saber que o roteiro foi escrito pela Clara. Isso é uma delícia, né? Talma, que é referência para a minha geração há algum tempo. Eu fui uma menina que, quando sonhou ser jornalista, meu avô falou: não dá, minha filha, faz outro vestibular, porque a Glória Maria já ocupou lá o espaço, não vai ter outra vaga. Só tem lugar para uma. Só tem lugar para uma, né? E a gente tem percebido outro cenário. E a gente, nessa conversa prévia, lembrou muito de um papo, e eu até trouxe o Lázaro Ramos aqui nessa conversa, por meio de uma fala dele, de que a caneta preta precisa estar nas nossas mãos, as histórias precisam ser escritas por nós. E eu queria ouvir um pouquinho de cada uma sobre isso, como isso tem atravessado vocês, como vocês têm contribuído também nesse cenário. Acho que a gente pode começar aqui pela Clara, falando no contexto dos roteiros, né? Eu acho que eu vou começar antes da sala do roteiro. Por favor. Porque a sala de roteiro, ela já é um território em disputa, porque ela já é um território ocupado pela branquitude, ainda que não esteja ali a branquitude. Porque o pensamento, né, a construção do que é a dramaturgia, já é um pensamento extremamente embranquecido. Branquitude, no caso, culturalmente, né? Porque a gente tem essa distinção. Filosoficamente. Não é só etnia, mas cultura, o jeito de pensar, seus valores, sua ética, sua estética. Exatamente. Estrutural, né? Estrutural. Então, eu vou um pouquinho antes para pensar como a gente organiza e também bebendo muito no que eu pesquiso, assim, né? Eu tenho uma pesquisa chamada Melodrama Decolonial, tem @ no Instagram, mas em breve eu vou estar lançando um curso para quem tiver mais interesse. São já 6 anos de pesquisa agora, e eu penso justamente como a gente reorganiza esse pensamento do que é escrever um roteiro negro, né? E aí eu entendo hoje que talvez, falando de Brasil, não seja sobre escrever um roteiro negro, mas um roteiro em negrura, que é uma termologia que a dona Leda Maria Martins traz e que é muito interessante, que é uma amplitude do que seria, né, esse guarda-chuva da negritude, aonde as nossas referências, né, onde elas infiltram, onde elas estão. Porque não necessariamente, né, tudo que não é negro é branco, né? Então, com a nossa dificuldade de compreender, né, os desdobramentos do que é esse Brasil e do que é essa construção racial no Brasil, eu entendo que a ideia de negrura se amplie para a gente beber melhor no que eu vou dizer agora, que é
quando a gente vai pensar um roteiro, ou quando a gente vai pensar uma história, né, muitas vezes a gente já está embebecido, embriagado por essa miragem da branquitude do que é um personagem de cor. E aí, ainda que a caneta seja preta, né, as características, né, os estereótipos, eles são muito grifados. Perdão. E é necessário que a gente consiga, antes de tudo, acessar simbologias do que é essa negrura. A gente vem de uma era de representatividade muito forte, né? A gente tem clássicos, né? Tipo Laços de Família, por exemplo, que é uma personagem que eu uso muito, a sua personagem, Zilda. E como essa personagem cumpre um lugar da representação... E aí, vou concluir. Cumpre um lugar da representatividade porque é uma personagem negra com uma atriz, obviamente, negra, mas com um lugar político muito enraizado. Então, a personagem ela se desdobra na atriz, mas quando a gente tem só a personagem, ela tem só a representatividade e mais... mas qual é o problema da representatividade? Quando a gente encontra apenas a representatividade, a gente não encontra algo que é o território, que a Vilminha trouxe, que é... Que personagem é esse? Que território é esse? Da onde ele vem? Quem é esse personagem, né? Então, tudo isso são valores simbólicos que precisam ser agregados, né? Todo personagem negro está reivindicando a sua negritude, independente, porque o Brasil ele é um país racista, classista, né? E isso está impregnado na gente. Isso não é uma exclusividade de uma pessoa ou de outra. Todos nós estamos dentro dessa trama, lidando mais ou menos com isso. Então, quando a gente vai para uma sala de roteiro, se a gente não vai com isso esclarecido, né? Se a gente não vai com um pensamento de que esses personagens precisam, mais do que representar, mas criar uma identidade, uma identificação, né? Eu trago uma citação de Beatriz Nascimento, né? Que é um a imagem do outro, né? Um é um reflexo do outro. Se eu estou te vendo e você está me vendo, a gente tem uma identidade, algumas simbologias que nos identificam, mas que não necessariamente nos unificam. São coisas diferentes. Então, a simbologia serve justamente para a gente criar identidade e particularidade, né? entre aquele personagem e a sociedade, porque a dramaturgia ela cumpre esse lugar, né? De formar ideologicamente a sociedade. Então, o nosso trabalho, essa ideia da reparação, ela parte de um lugar que é muito complexo e talvez a gente não veja, mesmo com as promessas da gente ter 60% do elenco negro daqui a não sei quanto tempo, sabe? A gente precisa, na verdade, desconstruir, né, essa ideia de que é um pensamento negro. São vários pensamentos de cor, né? Porque a negritude no Brasil ela não precisa se ver a parte, por exemplo, do pensamento indígena, da cosmovisão indígena, né? A negritude do Brasil não necessariamente está apenas nas favelas, mas ela também está nos quilombos, ela também está nas comunidades ribeirinhas, né? Ela também está numa classe média negra, numa classe média alta negra, sabe? E tudo isso são particularidades. Eu sempre falo, não adianta a gente botar numa sala de roteiro, né? Vamos escrever uma personagem que é rica, mora no Leblon, negra. Não adianta a gente colocar nessa sala de roteiro apenas pessoas negras se a gente não tem ali ou um perfil ou um entendimento do que é essa personagem, para onde ela vai, né? Não basta sermos negros assim para construir uma narrativa antirracista, decolonial. O que é necessário é uma desconstrução do que nós nos entendemos muitas vezes enquanto negritude, porque eu acho que a gente vem
de um processo, e ainda bem, graças aos orixás, que a gente vem desse processo do movimento negro, da gente se reconhecer enquanto negro, mas agora a gente vive um momento que é necessário a gente entender as desconstruções também do que são essas negritudes. Porque uma mulher negra cis é muito diferente da vivência de uma mulher negra trans. E, assim, isso são coisas que, se a gente não tem a sensibilidade de acessar, né, para construir a identidade, né, o território desse personagem, a gente sempre vai estar dando ao personagem a nossa visão de mundo e não fazendo ele trazer para a gente um mundo. Né? Então, acredito que a reparação ela esteja nessa desmistificação do que é, né, e mais na busca pelo simbólico, pelo fundamento, né, pelo retorno mesmo, assim, do que seria essa sociedade em construção. Nós não estamos construídos. Desconstrução e reconstrução, né? É verdade. Muito boa essa reflexão. Meninas, por favor, quero começar pela Thalma e ouvir também Vilma dentro desse contexto. Pera, eu tô com um bug na minha cabeça. Fritou meu cérebro agora, Fritou, amiga. né? Fritou. Nossa. Fritou. E é isso, gente. Eu acho que esse painel também cumpre o papel de que a gente frite a mente aqui juntos, né? É um bom bate-papo aqui, em que o público vai se envolver, hein, gente? Anotem perguntas, que daqui a pouco vai circular aí o Lucas recolhendo as perguntas, hein? Ó, o Lucas, levanta a mão para a galera saber quem é, ó. Ele ali. Quero ver ele com a mão cheia aí, daqui a pouco. Por favor. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer parte de uma sala de roteiro com atores. Desejo real, assim, de uma companhia de atores que tem como parte da companhia a equipe do audiovisual, né? Editores e fotógrafos e tal, mas também os roteiristas, porque a impressão que se tem às vezes é que o roteirista não sabe exatamente o que o ator faz, o processo do ator. E tendo amigas roteiristas, eu vejo que a gente faz as mesmas coisas, monta o mood board do personagem, que tipo de... Isso, qual é o signo, qual é a cor, o que ela gosta, de onde ela vem, o que ela faz, que universo é esse, né? Que ela pertence, o que ela significa como arquétipo, para depois cumprir uma função na história. E eu tenho muita vontade, assim, eu espero que aconteça. Tomara, ó, já estou jogando. De fazer parte de processos como esse, justamente para imaginar qual seria o grande personagem da minha vida e como atriz, na minha trajetória. Porque, apesar de ter vários personagens incríveis, como eu tenho ascendente Sagitário, sou muito futurista, eu tenho vontade de viver na ficção, porque, né, onde é possível viver a imaginação, onde é possível ser livre dentro da sua cabeça e imaginar um mundo diferente desse que a gente vive. Inclusive, sempre foi a minha questão. Falei, poxa, tudo isso é uma obra de ficção, por que ela não pode ser outra história? Por que a gente não pode falar de outras sociedades, de outros valores, de outros pesos? Mas eu entendo, e me corrija se eu estiver errada, que na sala de roteiro profissional você tem que entregar para o patrocinador o que o público vai aceitar, o que já está acostumado, o que já é do condicionamento social ali, do que é aceitável passar, que o patrocinador vai gostar. A Adriana Falcão que falava que a novela é uma história tão bonitinha que você nem percebe que ela está ali só para te distrair entre um comercial e outro, né? E aí eu ficava sonhando assim, como é que eu podia desenvolver personagens fora desse universo de ficção mesmo, mas que também servissem como Tolkien, como um bichinho que entrasse na sua cabeça, posto que a gente se educa muito via comunicação de massa, né? Porque a gente se educa por marketing. Então, como é que a gente podia contar uma historinha que deixasse as pessoas entretidas? Então, tem que ter, né, os 4 Fs do Mamãe Isidoro, né? A história tem que ter fé, tem que ter festa, tem que ter a família, tem que ter fofoca atrás de fofoca, mas que as histórias fossem surrealistas ou hipersurrealistas.
para a gente poder sonhar fora dos nossos grilhões cognitivos. Era a minha proposta de falar assim, tudo bem, vamos falar de reparação, mas o que a gente precisa reparar? O que está nos detalhes que nos escapa? E não é que eu tenho uma resposta, não. A minha vontade é de estar dentro de um processo que leve a descobrir histórias que pudessem ir para essas novas mídias, como novela vertical, que, né, agora está um boom. Quem tem Kawaii aqui nessa plateia? Quem tem Kawaii? Gente, vocês não têm... Kawaii tem bilhões, favor, tipo milhões de views nessa plataforma, que é um Kawaii, e que tem... A força do Kawaii são novelas verticais. Ele não assumiu, mas ele tem. Você tem? Não tenho, entendi, não eu tenho. Poxa, criou eu também não tinha, eu baixei mês passado. Mas assim, o Brasil, o Kawaii é uma plataforma asiática, acho que é chinesa, uma rede social dessas que conta historinha, é chinesa, conta historinha, usa novela vertical, que são historinhas de 1 minuto. Né, e que cada post é uma história, um capítulo da história, e o Brasil bomba nessa mídia. Bomba, a gente arrasa, a gente é o melhor. Porque a gente é o melhor de fazer novela no mundo, né? Desculpa aí, Desculpa aí, mundo, mas a gente arrasa nessa história de contar fofoca. E o povo, né, engaja e tal. Então, pensando nessas novas mídias, por exemplo, que é tão nova que não tem ninguém aqui nessa sala que ouve, que existe o Kawaii, mas que existe e que tem prêmio, que tem premiação, que tem as pessoas têm milhões de views. Estou vendo um movimento assim de umas cabecinhas tipo assim, baixas, eu vou eles estão baixar baixando o Kawaii, agora. Isso. Kawaii. Tô vendo. Né? É cafona, é engraçado, é hilário, é maravilhoso, e o Brasil arrasa nessa mídia. Então tem muitas mídias novas. Então posto mídias novas, histórias novas, para a gente contar histórias outras. Porque, se não nascer da nossa imaginação, não vai nascer. Né? E como a Beyoncé já nos disse, se tiver na sua cabeça, pode virar realidade. Então, sei lá, eu queria ver uma novela que se as coisas acontecem no terreiro e que a pessoa está tretando com a entidade, que acontece mesmo. E aí coisas sobrenaturais acontecem, porque, sei lá, o cara... mudou o assentamento da pessoa de lugar e caiu hospitalizado. Comeu uma coisa, deu quizila. Deu quizila, não podia. Ela já tem um argumento, né? Sabe? Ela já tem todo o argumento. Não, mas eu tenho sonhos futuristas, hiper surrealistas a respeito de novas narrativas, né? Ocupação narrativas da tela à reparação. Mas a reparação não na questão de retratação, mas eu uso no verbo reparação no sentido de reparar detalhes que vão ser chaves, que vão mudar a forma como a gente olha para as coisas. E o tipo de compromisso que a gente tem, né? Porque a gente tem um pacto com... pacto com sofrimento, né? Que a gente precisa quebrar. O mundo já está acabando. Os Estados Unidos, tipo, o governo foi sequestrado por tecnofeudalista. Tanta coisa acontecendo. Sabe? E, sei lá, eu estou nessa obsessão com o que tipo de história a gente vai contar daqui para frente, daqui para agora. Já que o mundo acabou, o mundo que eu nasci acabou, não existe mais. Pronto, essa era a minha fala desse momento. Muito bom, Vilma, por favor. Eu quero estar nessa sua novela, nessa sua sala de roteiro, que eu já amei tudo isso aí. Achei, nossa, super pra frente, né? A gente dá um salto mortal. Saltos quânticos, gente, fundamentais, necessários, meu Deus. Eu vou pegar um pouquinho... Primeiro falar do Kawaii. O Kawaii, sim, claro. Não. E o Kawaii dá para assistir de graça, gente. Você assiste uns comerciais ali, dá para assistir de graça. É maravilhoso. E é uma nova forma de fazer, uma nova forma de ver. E são histórias tão hiper realistas que não dá para acreditar nas histórias. Então você se diverte. É ridículo, é muito bom. Aí você consegue pegar um ônibus. Eu não moro mais em Realengo há muito tempo, tá, gente? Tem mais tempo que eu tô pro lado de cá do que pro lado de lá. Mas dá para pegar um ônibus e você assistir a novela toda, né? Porque são 30 capítulos no máximo. De um minuto. Dá para você assistir tudo 3 vezes, assistir a próxima. Você pega um ônibus atravessando, então tá uma febre. Até vale a pena ver de novo, né? Porque você já vê todo mundo no ônibus, trem, metrô, todo mundo assiste esse negócio. Esse Kawaii é uma febre. É uma
nova forma de fazer e que abre um campo muito grande, inclusive, de trabalho, né? Sim. Tanto de roteiristas, atores, produtores, enfim, uma infinidade. Uma equipe inteira, né? Que Porque pode... quem acha que a rede social, quando você vê um negócio bem feito na rede social, tem uma equipe, gente, que trabalha para fazer acontecer. Recentemente eu troquei minha rede social de usar como usuária para usar como creator. Gente, a diferença da relação com o algoritmo, a relação com o público, a relação das pessoas. O Péricles veio comentar num negócio. Nunca, gente. Nunca, porque, né, é uma profissão. Assim, a Web 1 foi embora já faz muito tempo. O Web 2 já está acabando, a Web 3 é isso. Você usa como profissional. Não dá mesmo para você usar a rede social como amador. Desculpa, não queria... Não, imagina. Mas no nosso caso, então, quem trabalha com arte, é impossível. Usa Já como virou... currículo, né? Usa como portfólio. Eu escutei uma coisa, até para fazer a ponte, o Tony Ramos falou uma coisa para mim. Para mim, não, falou num grupo, né? Eu fiz Encantados com o Tony Ramos e eu vou voltar no Encantados já para fazer uma ponte com que a Sassia falou. E trabalhei com ele agora na novela. Então, numa das reuniões, por 2 vezes ele falou a mesma coisa. Na segunda, eu me obriguei a responder. Que ele falou, eu não tenho rede social, jamais terei rede social, eu acho isso uma coisa demodê. Ele não falou demodê, falou qualquer outra palavra, eu acho ruim, acho isso, acho aquilo outro. E a primeira vez que ele falou, eu fiquei pensando, isso numa sala, que eu acho também um monte de coisa. Eu acho muito chique você dizer, eu não tenho rede social. Eu acho extremamente chique. Eu detesto, gente, porque a gente chegou numa era, nós que somos atores, trabalhamos com a cultura, que a primeira coisa que as pessoas te perguntam, qual é a tua rede social? Qual o seu arroba? Qual é o seu arroba? Porque elas precisam investigar se você vale a pena ou não estar naquele trabalho. E isso é muito complicado para uma pessoa que vive da cultura, que vive das artes, que vive da educação. Então, eu acho muito elegante quando a pessoa diz, acho mesmo, eu não tenho rede social. Só que na segunda vez, quando a gente já estava fazendo novela, numa reunião, eu tive que responder para ele. Que eu falei, Tony, você é o Tony. Você está muito antes do que qualquer outra coisa. Você é homem, você é branco e você é hétero. Você está acima na camada do topo da sociedade. Eu sou uma mulher preta, sou uma mulher preta, cis, não sou rica, sou Vilma Mello, apesar dos meus 56 anos, eu ainda estou batendo na porta. Eu ainda não quebrei esses grilhões. Então, para mim, eu ainda preciso da rede social. Enfim, aí foi um debate, isso virou um debate, aí virou um debate na sala e tal, não sei o quê. E aí eu vou voltar para o lugar também que ela falou. E aí eu vou dar o exemplo do Encantados com o Mr. Brown, quando ela fala de representatividade e representação. O Mr. Brown vai colocar ali aqueles pretinhos maravilhosos, todos, e é uma conversa que todo mundo só fala, Encantados é o primeiro programa que você vê genuinamente preto. Aí alguém falou, mas já teve Mr. Brown. Aí a própria Thaís falou, mas é diferente. E que é diferente, né? Porque aí quando a gente fala de genuinamente preto, a gente está falando dos lugares que o preto ocupa. Né? E não estereotipado. Primeiro, porque tem a caneta preta. Segundo, porque 90% do elenco é preto. E terceiro, porque foi encomendado para ser assim. Foi encomendado para ter escuta. Aquelas pessoas tinham uma escuta à nossa história. Então, a gente tem ali 90% daquele elenco que é preto, mas que colaborou... o roteiro veio pronto, mas que colaborou no roteiro com a sua visão de mundo. E com o território que cada um ocupava, de onde cada um vinha com a sua história. A história do Luiz Miranda, que é um cara da Bahia, mas que morava em São Paulo e que fez USP e que muito cedo desponta e que tem sucesso, nós temos a mesma idade. É totalmente diferente da minha história, que fiquei uma pessoa de teatro, que construí minha carreira em cima do teatro e tal. Ele, logo, depois de ter se insana, ele vai para a televisão, faz sucesso, vai para a Zorra Total e tal, e constrói uma carreira pautada nisso. A minha história é outra, da Luellen é outra, da Dandara, que aí também é Nepo Baby, já é uma outra história, da Dandara Mariana já é uma outra... E assim vai. Cada um, dentro daquele contexto, tem uma história diferente. E essa história construiu uma dramaturgia. Porque, para além das palavras escritas, tinham as formas como nós nos portávamos e a visão do que a gente tinha daquele texto. E que era respeitada pelo diretor. Então, a forma da gente falar, a escolha, né? A escolha, porque...
quando eu vejo a Olímpia, eu vejo ela bem distante de mim. Eu sou muito, muito diferente daquela personagem do Encantados. A Olímpia é uma mulher muito corajosa. Eu tenho uma coragem estampada. Eu tenho uma coragem em outro lugar. Eu sou mais... Assim, eu demorei 3 anos para falar para o Tony Ramos. Você é o Tony Ramos. A minha coragem ela vem mais simulada. A da Olímpia vem num outro lugar, que é o lugar onde eu vi aquelas mulheres lá de Realengo, lá de Madureira, que saíam para trabalhar e tinham que deixar seus filhos com a outra mana preta ali do lado. Sabe? Então, é essa visão que eu tenho da Olímpia, que eu já não tive a necessidade disso. Então, mas a Olímpia eu vejo nesse lugar, que eu vejo a Jussara completamente diferente. Aí há os caminhos da dramaturgia que nós, atores, às vezes conseguimos construir junto, mas não é sempre que nos dão essa liberdade. Eu não tenho essa liberdade, por exemplo, no Dona de Mim, que é a novela que está no ar agora. E que a gente vê que, quando a novela foi lançada, foi mostrado lá uma cartela de pessoas pretas. A gente tem, efetivamente, um elenco ali que é 50%, 50%. É meio a meio ali o elenco. Mas será que a gente está contando histórias pretas? Ou se a gente está contando histórias pretas a serviço das histórias brancas? A serviço de uma casa branca? Eu fico me perguntando, eu e meus colegas, a gente se pergunta bastante a respeito dessa dramaturgia. Porque, às vezes, não adianta você ter só 50%, 60%, você pode ter 70%, 80%, 90%, 100% do elenco preto. Se aquelas histórias não forem pretas, não adianta. E o que é uma história preta? É uma história onde você se veja naquele lugar. E aí eu não falo você só a pessoa preta. A pessoa branca também, da visão dela, ela consegue enxergar uma pessoa preta naquele lugar. E não enxergar só uma pessoa preta no lugar de subserviência, que nem tem isso na novela. Ela passa ao largo disso, né? Ser babá ali da protagonista não é a mola central, não é sobre isso. Não é como, por exemplo, aconteceu na novela das 9, que vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, quando está lá derrubam. Não é sobre isso. Ali é só um pretexto para ela entrar naquela dramaturgia daquela casa. Esse é só um pretexto, isso não é a mola mestra. Mas, assim, estamos contando as nossas histórias pretas dentro da novela? Eu me pergunto isso, e deixo essa pergunta aí para vocês também, não é para a gente responder, não sei lá se tem espião aqui. Para depois chegar lá, deixo para vocês responder, mas eu me pergunto... Cai na tal da internet, vai, né? Um vídeo, cai, a gente falando... Né? Mas, enfim. assim, temos muitas pessoas pretas escrevendo a novela, temos mulheres pretas escrevendo a novela, temos mulheres pretas... PCDs que estão escrevendo a novela, e isso é muito legal porque a gente tem uma outra ótica. Mas existe uma máquina que é para entreter entre um comercial e outro. Né? No serviço de alto-falante, é isso. Enquanto a novela distrai todo mundo com a sua novela, é por aí. Então, é a mesma coisa. Né? Então, que dramaturgia é essa que a gente quer criar? Que dramaturgia é essa que a gente quer falar? Eu fico muito feliz, obviamente, quando eu vejo pessoas iguais a mim dentro da novela, eu estou falando da novela, porque é o lugar mais imediato. Né? É o que entra na casa das pessoas, mesmo sem pedir licença. Você liga a televisão, você está zapeando, passou ali para o negócio. Você vai ver o jornal, passou ali para o negócio. Você está ali no zap, você está ali... É velho, né, zapiando? Mas é isso. Você está trocando de canal, enfim, você está ali. E quando você está no streaming, você já não faz isso. Você tem que acessar, você tem que ir lá, você tem que buscar, você tem que procurar. Mas quando na TV aberta, você tem essa possibilidade de esbarrar com uma novela. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como nós na novela. Em qualquer novela, ou uma série de grande alcance, como foi Encantados, ou o próprio Mr. Brown, né? Ou o Paulo Vieira, com o Pablo Luizão também, que é incrível. Mostra um Brasil que a gente não está acostumado a ver. Para mim, Pablo Luizão tem o mesmo efeito de Pantanal lá na Manchete. Quando a gente... Por uma bolha, porque ele é de Tocantins, né? É outro lugar também. E falando com um discurso, com uma dramaturgia muito bem construída. Muito própria, né? Muito totalmente autoral, né? Falando em contar histórias pretas. E que toca a gente, independente de ser de Tocantins ou não. E que presta para o patrocinador, que também quer ter uma historinha que entrega, e né? Que aí é maravilhoso, porque... E quando eu falei que o branco tem que se ver e se ver representado também naquele lugar, é a mesma coisa. Eu vejo essa história de Tocantins, do Pablo Luizão, e eu me vejo representada ali. Eu falo, nossa, eu pertenço a esse Brasil, eu pertenço a esse lugar. E isso, para mim, é incrível. Olha como é inteligente, como o Paulo Vieira fez uma série inteligente que inclui
todo mundo. E é esse lugar que eu acho que a dramaturgia de reparação tem que fazer, uma dramaturgia de inclusão e não de exclusão. Eu tenho ouvido muito podcast chamado História Preta, do Thiago André, e agora ele deixou disponível lá um da Audible, que é Apartheid Tropical. Tá. É maravilhoso, ouçam se vocês puderem, porque eu estou nessa pesquisa aí da nossa reconstrução da nossa história, né? Que algumas pessoas conseguem fazer, mas outras pessoas estão muito distantes disso. Eu não sei. Eu só sei até a minha segunda, no máximo até a minha terceira geração. E depois eu não sei mais nada a respeito da minha família, o que é muito triste. O meu falecido marido, ele comprou 2 livros e reconstruiu a história da família inteira. Ele sabe que navios chegaram os alemães, que não sei o quê, a família Schaeffer veio da onde, qual lugar, bababá, bababá. E aí ele, antes dele falecer, ele estava fazendo exatamente esse retorno. Minha filha chegou a morar lá nesse lugar. E eu fiquei pensando, né, que é Marlborough, ele sabe exatamente de onde a família dele veio. Da onde eu vim. Se não é o Genera, que até então eu achava que era da Angola, e no Genera eu descobri que é da Nigéria, da onde eu vim, que também não é Nigéria, é aquela área ali. Quem sou eu? Né? E aí, isso é muito triste, tá, gente? Mas, assim, repaginando, eu estou tentando rever, porque a história que a gente pode ter é a história coletiva. A individual, às vezes, eu já larguei mão de algumas coisas. E na coletiva tem esse apartheid tropical. E aí, eu escutando ontem, por acaso, enquanto eu lavava o banheiro, porque é isso, né? É a dramaturgia que a gente constrói também na nossa casa todos os dias. Enquanto eu lavava o banheiro, eu estava ouvindo o apartheid tropical. E aí, por acaso, ele estava falando de um dramaturgo que se torna dramaturgo, ele vem de Minas, e ele, na verdade, quer fazer universidade, mas nos anos 20, em 1920, ele não consegue fazer, obviamente, e por vários empecilhos, e ele vai dar aula para uma menina que estudava no Pedro II, porque ele trabalhava nessa pensão. E a menina perguntou um negócio de francês para a mãe não soube responder, aí a menina ensaiou perguntar para ele, aí a mãe falou, claro que ele não vai saber. Aí ele respondeu para a menina. Ela falou, como é que você sabe francês? Aí ele falou, porque eu estudei, tarararará. Ele vem de Minas para... E daí, no bonde, ele encontra com nada mais, nada menos do que o Abdias. Nada mais, nada menos do que Abdias do Nascimento. Então ele vai parar no Teatro Experimental do Preto. Uma coisa corriqueira, né? Ali no bonde. Isso. E aí ele começa a trajetória dele como dramaturgo. E ao final do podcast, e aí eu vou encerrar minha fala sobre isso, sobre essa questão de dramaturgia, ele fala que o lugar ideal, o lugar do sonho, é que nenhum preto precise ser herói para ocupar o lugar que os brancos já ocupam, sendo um branco comum. Isso me tocou profundamente, porque até dentro das dramaturgias, mesmo quando são escritas por mãos pretas, parece que a gente tem que estar sempre voltando para a estaca zero, parece que a gente tem que estar sempre sendo herói para ocupar um lugar que qualquer branco ocupa, desde quando nasceu. Que não precisa de esforço para isso. Por que nós, pessoas pretas, precisamos sempre estar nadando e nadando mais e provar que a gente sabe nadar? Porque às vezes a gente nada, chegou em primeiro lugar, não, mas volta de novo só para a gente tirar aquela foto. Aí você tem que provar, você tem que estar o tempo inteiro refazendo a mesma trajetória. E ele só vai se formar lá nos anos 70, quando ele já está velhinho, que ele olha no Teatro Municipal, só tem um amigo dele, todos já morreram, não tem mais ninguém ali para ele contar a história. Mas ele fica feliz por ele ter conseguido entrar na Universidade de Direito. Ele acaba não exercendo, ele é um educador, um professor, ele cria escolas, né? E eu me identifiquei muito, porque sou uma educadora, sou uma professora, então eu acho que o legado é esse, é através da educação, além de através da cultura, da gente estar invadindo a casa das pessoas, a gente está no teatro, a gente está no cinema, a gente está... Porque é onde a gente tem voz, é onde a gente pode falar sobre as nossas histórias e ser nossa propriedade, quando a gente escreve e quando a gente produz, quando a gente pode ser dono da nossa própria história, mas, sobretudo, na educação. Porque na educação você é multiplicador, você é um agente multiplicador. Você está ali multiplicando outras cabeças e formando outras cabeças e dizendo que, sim, é possível sonhar. Maravilhoso. Uma salva de palmas. É isso. Eu quero continuar contigo, Vilma, porque eu estava pegando várias conexões aqui da tua fala e a gente falou também sobre
educar por meio dessa arte da dramaturgia, que a televisão entra, né, e traz também, de alguma maneira, essa educação e traz tendências e tudo mais. Você é uma pessoa que está diretamente nessa interface por meio do exercício ali da docência. Ainda nos bastidores, os nossos bastidores foram maravilhosos, gente, né? A gente ficou tipo 1h30 conversando Uma antes resenha. de chegar nesse palco. Tinha que estar sendo transmitido Tá aqui. sensacional esse dia. Quero agradecer o Museu Eva Clabin por me convidar, porque esse dia tá muito, muito, muito bom. Que Conversas delícia. nutritivas. Muito, muito. E aí eu contei para as meninas, compartilhando uma experiência em que uma professora lá da escola pública me provocou com um livro que foi O Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, e que eu fiquei... que isso foi um dado importante que eu falei para elas. Eu estava com 11 para 12 anos, eu sou do tempo ainda da 5ª série, né? Então eu estava naquela transição do primário para o ginásio. Meu Deus... Antiga, hein? Antiga. Somos. Antiga, Aqui hein? nessa sala, eu acho que todo mundo Eu não vi nessa espanto transição, na né? plateia. Não vi Não. espanto. Isso, super natural. E essa leitura mexeu muito comigo. Primeiro, um lugar de inquietação, em que eu não me reconhecia naquela Carolina de Canindé, e depois a ficha caiu, como dizem, né? Mais um termo também geracional, né? Estou me entregando direto aqui. Caiu a ficha em algum momento da conexão com essa autora. Você que está na sala de aula, como que é impulsionar esses outros jovens? O que você leva de todas essas fontes que você bebe, das suas experiências, para esses jovens que estão construindo uma nova geração dentro da dramaturgia? Já vem diferente, né? Às vezes parece que já nasce com chip. E já nasce com chip. Nasce sim. É que nem quando minha mãe dizia assim, porque na minha época não tinha geladeira. Eu falei, tá, mas na minha tem. Porque isso aqui na minha época não tinha telefone. Tá, mas no meu tem. Assim, eu não sei nem viver sem. Mas que não tinha carro, mas eu tenho. Então, assim, eu fico pensando em umas coisas, às vezes, que eu falo, tá bom. E eu continuo validando esse meu discurso, tá? Porque eu continuava falando para ela a mesma coisa. Tá, mãe, mas eu tenho geladeira. Tem geladeira, a gente não precisa botar nada para secar no sol. Tem geladeira. Tem carro. Não precisa ficar andando a pé, ir para lá, vir para cá, carregando bolsa pesada. É a mesma coisa. Esses jovens nascem já com chip. Tem uma coisa que... E aí, falando desses jovens negros, porque a maioria, obviamente, porque é um curso aberto e gratuito e municipal, apesar de eu receber muita gente da rede particular, a maioria são alunos negros e pretos e mestiços, né? São alunos negros. E aí, quando eles chegam, eles já não chegam com aquele pensamento de que eu preciso ocupar esse espaço. Eles chegam com o pensamento de que eu estou nesse espaço. Eles já chegam assim, eu estou nesse espaço. Esse espaço que foi... Aí, vou roubar um pouco Thaís também, e... um espaço que essas discussões, na verdade, são muito antigas, né? Que o Lázaro vem reforçando isso, que é maravilhoso. Essa história da caneta, né? Da caneta preta e tal, não sei o quê. O teatro experimental do negro era sobre isso, né? Sobre falar sobre as dramaturgias próprias. Exatamente. Ele nasce daí. Nós precisamos contar as nossas histórias, né? Lá atrás. Então, agora a gente tem que continuar reforçando essas histórias, mas não esquecendo que essas histórias já estavam. A gente não pode esquecer que antes da gente, a gente só está aqui porque teve muita gente que fez e já plantou para isso. Pavimentou o caminho, né? E aí eu ia roubar a Thaís, que é exatamente isso. Quando ela fala das nossas mais velhas que pavimentaram esse caminho. Dona Léia, Dona Ruth e tantas outras, a Ciara e tantas outras que pavimentaram esse caminho para que nós... Chica Xavier, Léa Garcia, que a gente pudesse pelo menos caminhar por ali. E nós agora estamos... Elas passaram um brocado, assim. A gente está asfaltando, na verdade. A gente está deixando um pouquinho mais liso. Para que essa galera essa galera bote pedras de diamante, sabe? Que meu sonho seja, aí sou eu que falo, é uma fala minha, que eu falo para os meus alunos isso, que elas vieram com o pé na porta. Eles, né? Vieram com o pé na porta. Eles vieram dar voadora na porta para a porta abrir. E muitas das vezes essas portas não abriram, né? Vi de Grande Otelo quantas portas foram fechadas, né? Ele morre em extremo desgosto. Bom, enfim, mas isso é um outro papo, uma outra história. Mas tiveram que dar uma voadora. Aí já vem uma segunda geração ali que conseguiu virar a maçaneta, mas não abriu. Ficou ali forçando a maçaneta. Aí já vem uma outra geração, que é a minha ali, que já conseguiu ver uma frechinha da maçaneta. E aí eu falo uma frechinha por quê? Eu tenho 56 anos, como eu falei, entrei na faculdade com 17, nunca parei de trabalhar, sempre trabalhei.
Shell, APTR, CBT, tem um monte de prêmio aí. Tem prêmio internacional, graças a Deus. Como diz Lázaro também, prêmio é para ser dito, né? Porque é tão difícil a gente Por ganhar favor. um prêmio. Então, um monte de prêmio. Mas vocês não me viam na televisão. Vocês não me viam no audiovisual. Então, a porta não estava aberta, não. A porta estava assim, ó, forçando a maçaneta. Tinha uma flechinha ali. Agora, a porta já está um pouquinho aberta, mas ela não está escancarada. E aí, o que eu falo para os meus alunos é: vocês precisam travar esses espaços, não só para que a próxima geração, mas que a geração de vocês possam encontrar essa porta escancarada. Que a gente não precise mais fazer esforço para essa porta abrir. Porque o tempo passa. E existe uma coisa chamada que é etarismo. Quando a gente liga, hoje, antes de vir para cá, está passando aquela novela Terra Nostra, pode ser? A novela italiana. Está passando Terra Nostra. Aí eu vi a quantidade de atores, 50 mais, 40 mais, 60 mais. Agora, cada vez mais isso está diminuindo. A gente liga e a gente vai vendo cada vez mais uma faixa etária que está ali entre 20 e 30 anos. E os mais velhos são periféricos. A minha geração tem jeito ainda? Acho que não. Mas para a geração que vem aí, a luta agora, e é o que eu falo para eles, é para se manter. Porque entrar já não está tão... É difícil ainda, mas já não está tão impossível. Agora, como é que você se mantém? Como é que você continua lá? Porque quando você vê os atores brancos nessa faixa etária, eles se mantiveram durante muito tempo lá. Agora, os atores pretos, quando chegou a hora da gente chegar nesse espaço, porque agora que está chegando a hora da gente chegar nesse espaço, em grande maioria, né? Não em maioria, mas em número razoável, a gente não se vê mantendo lá. Quantos atores pretos passam pela cabeça de vocês agora que estão lá na televisão acima de 60 anos? Eu não conto, eu tenho menos de 60. A gente tem que catar. A gente tem que catar. A gente tem que falar. Até a gente que é preta, que lembra, a gente fica assim, fulano. Não, mas fulano deve ter 50. Fulano e fulano. Então, a luta desses atores, meus alunos, agora que eu falo para eles, é para se manter nesse espaço. Aí sim vai ser uma reparação. Quando a gente conseguir estar equitativamente junto àqueles atores que ocuparam tanto espaço, porque as pessoas enriqueciam com a televisão. A gente chega na televisão no momento que os salários não são esses. Não existe mais, para alguns só, né? Mas não existe contrato a longo prazo. Contrato, quase vitalício, existe, né? Isso, contrato a longo prazo. Você faz contrato por obra certa. Mesmo eu que estou lá há 6 anos, né? Porque eu fui emendando 3 de Encantados, filme, aí novela, outro filme, aí agora uma série, outra série. Mas você está 6 anos. Aí, segunda chamada, mais ainda, né? Porque teve segunda chamada, esqueci. Mesmo assim, é cada obra. Para vocês terem uma ideia, assim, meu contrato terminou dia 29 de dezembro, aí eu fiz outro contrato dia 1º de janeiro para a novela. Dia 29 terminou por causa do Encantados, aí fiz um contrato para... E agora eu vou fazer um outro contrato, porque termina dia 27, já vou emendar num outro contrato para uma outra coisa. Mas, assim, é sempre um contrato que vai, que para, e pessoa jurídica, então você não tem os benefícios que você tinha antes. Então, a luta agora é outra. A gente não está, desculpa, a gente não está mais naquela luta. Aí eu entro na mesma coisa que a Thalma estava falando aqui. É outra história. É outra história. Já mudou. Agora a luta é outra. Agora a gente tem que pensar como se manter. E aí não é mais naquela disputa que eu tenho que provar que sou bom. Porque o que acontece? Quando começou a novela, a gente leu muito, parecia aquela cartela de atores pretos, né? Aí as pessoas escreviam assim: essa novela é uma porcaria. Cadê os atores de verdade? Não tem atores na novela. Aí alguém escrevia: não, porque você está falando isso só porque são pretos? Não, imagina, não é porque são pretos, é porque são pessoas que a gente nunca viu e tal. Nunca viu porque são pessoas pretas. Você nunca viu aquelas pessoas ali no audiovisual. Mas a história é diferente. Quanto tempo, por exemplo... Aí vou voltar no Tony Ramos. Falo dele porque eu tenho uma relação ótima com ele. Quanto tempo Tony Ramos faz novela? Né? Tony Ramos faz desde os 12 anos de idade, ele entrou no audiovisual. Aí continuou, em 16 ele estava numa novela, e antes começou carregando cabo, fazendo coisas lá e tal. E aí entrou numa novela e virou galã e foi a vida inteira, né? Então, é isso. A vida toda Tony Ramos é ator, de televisão, de audiovisual. Então, ele sabe fazer. Agora, quanto tempo, sei lá, a gente pega...
Um ator, Wilson, como é que é o nome dele que fez o... Wilson Rabelo. Quanto tempo o Wilson Rabelo, a gente vê o Wilson Rabelo que fez Bacurau, para quem não sabe. Quanto tempo a gente vê o Wilson Rabelo ou Dija Martins, por exemplo, fazendo audiovisual? A Dija tem 82 anos, ela entrou no audiovisual no outro dia. São linguagens diferentes. Então, assim, e ela tem que mostrar o mesmo desempenho do Tony Ramos. Como é que ela vai mostrar o mesmo desempenho do Tony Ramos se ele faz a mesma coisa a vida inteira? É uma questão de experiência. Como é que você vai comparar um CEO de uma empresa? É a mesma coisa. Como é que você vai comparar um CEO de uma empresa com um júnior, com um advogado júnior? Não dá. Mas a gente tem que. A gente tem sempre que. E aí, nisso a novela calou a boca das pessoas, porque em time de talento ali tá repleto. A galera é boa. O Humberto, que faz o meu filho, esse menino é genial. Esse menino vem de Sutura, ele é de São Paulo, e esse menino é um gênio, esse garoto. Além de ser lindo, bababá, babá. A mulherada já fez assim. Quando eu falei do Humberto, a mulherada fez assim. Suspirou, né? O suspiro veio aqui, refrescou. Eu senti daqui um ventinho. Mas ele é gênio, esse garoto. Mas quanto tempo esse garoto faz novela? Ele fez 32 anos ontem. Ele começou na televisão aos 29. Ele não começou na televisão aos 16 ou aos 12, igual o Rafa Witt, por exemplo. Que estou falando de pessoas que estão na mesma novela. Então, a gente está sempre tendo que estar à frente. E o que eu falo para os meus alunos é que agora essa equiparação já começou. Porque esses meus alunos já estão começando a entrar aí no audiovisual. A Clara foi minha, não foi minha aluna, mas a Clara Monek foi minha atriz numa peça que eu dirigi. Quando ela era bem mais jovem. Então, a Clara também já começou nesse lugar já há algum tempo, já foi para a série, aí a gente fez a Mária para os Fortes, ela era ali minha colega de série, até chegar no Vai na Fé e ser esse boom todo que ela deu. Então, a Clara já tem... Ela é mais nova, ela tem 20 e poucos anos. Ela já tem uma oportunidade de conseguir chegar aos 60 ainda na prática. Sim. Ela tem essa oportunidade. E torço para que isso permaneça. Então, claro, o legado que eu deixo para os meus alunos não é só a mudança através da arte, tudo aquilo que a gente já fala e tal, a construção da cidadania, o olhar para si e para o outro, entender a história que foi pavimentada por outros e tal, mas lutar para continuar. Que eu acho que isso é o mais difícil hoje em dia, é lutar para continuar. Gente, e dizem que a gente só tem mais 10 minutos. Eu acho um absurdo isso, um absurdo. Não vou gastar nem mais... Eu não posso falar mais nada. E eu não vou fazer uma pergunta, porque eu vi Clara aqui conectando com a tua fala, Vilma, e eu quero que, no lugar da pergunta, que ela traga essa contribuição que está contextualizada aqui com a gente. Não, mas vai conectar, imagina. O teu olho saltou, brilhou. Por favor. Vou resgatar ali do meio, sim, que é sobre a juventude, né? Esse lugar da juventude. E que você falou de juventude, eu vi a palavra tela do seu lado. Uhum. E a imagem é algo que realmente é fundamental para a gente olhar o mundo, né? Assim, então a gente vai vendo, vai tendo profundidade, os ângulos. Chama inteligência expandida isso. Não é só a palavra, mas é o contexto todo. E eu acho que tem uma coisa interessante de pensar sobre essa dificuldade de se ver envelhecido, e que, de alguma maneira, isso entra também... De alguma maneira, não. Isso totalmente entra, né, na ideia capitalista que a gente vive hoje, aonde a gente tem uma ideia de self, né, muito, muito colocada, né, e está sempre se olhando, né, e mesmo que não estejamos olhando, a gente está na posição, né, desse espelho, assim, que tá rolando essa tela, e essa tela que rola está sempre numa mesma imagem, assim. A gente não consegue mais diferenciar em alguma medida por exemplo, né, eu acho que há uma geração que perdeu o prazer pela observação. E eu acho que isso é algo que é muito caro para uma leitura de mundo. A escolha em colocar pessoas jovens para uma novela, tipo, a escolha de acabar, assim, né, a escolha de acabar com uma Malhação e transformar todas as novelas, digamos, numa novela jovem, faz parte de um acordo colonial
né, que também é um meio de apagar a negritude, em alguma medida. Porque... E não só... Aí eu diria que não só a negritude, mas acabar com uma ideia de ancestralidade, acabar com uma ideia do que o mais velho pode nos oferecer. Então você vai ficando sempre nesse tempo estático, né? Desse lugar que não se aprofunda, não matura, só tipo jovem, né? Selvagem, fresco, impulsivo, né? E que está ali se imaturo, vendo. Raso, mas também fácil de acompanhar. E fácil de cooptar. A juventude, ela tem historicamente esse lugar, né? Da comoção. Eu nem vou usar a palavra revolução, que nem cabe no capitalismo essa palavra. Mas de cooptação mesmo de mentes, assim. Então, acho que quando a televisão faz essa escolha, e eu falo televisão porque, assim, o cinema, ele tem as suas dissidências. A televisão não tem. Ela não tem essa dissidência. Não tem espaço para isso. Existe um canal. Não existe. Né? E vou concluir para poder também dar espaço. Mas é sobre a novela, que eu acho que eu discordo da Adriana Falcão. Ela é dramaturga, né? Como roteirista, dramaturga, eu diria que a novela, ela talvez, numa época onde, né, novela de 2016 para trás, onde a branquitude estava muito forte, onde a gente estava sempre vendo ali uma novela que se passava no Leblon, Pobres de Copacabana, essas coisas todas. Socorro. Nesse momento, talvez, para uma determinada classe, fosse esse entre-lugar, mas para a classe aí eu não concordando, mas citando como o mercado vê, a classe D, né, como é chamado, isso é uma projeção de futuro. Não é à toa também porque na Zona Norte, na Baixada, a vida, né, ela é mais custosa no sentido de você não ter acessos, mas você cruzar o túnel é um sonho que é construído na televisão. Né? Você conhece antes a Zona Sul pela televisão. Não é todo mundo que se desbrava pegar todo sábado um metrô. Isso é um sonho construído. E enquanto... Né, porque quando a Alê se diz... distrai toda a gente com a sua novela, a distração é a construção de um futuro que os jesuítas já faziam com os povos indígenas, que é contar uma bela história, cantando, dançando, melodrama, trazendo uma linguagem de melodrama, e a televisão ela tem esse lugar do melodrama, que é trazer o jesuíta não dizia para o indígena, olha, é assim seu mundo, assim será quando Deus você aceitar. E assim será para a Baixada, para a Zona Norte, para as favelas, para a periferia, né? Porque também, assim, a Rocinha também sonha com esse lugar, né? E está aqui, Vidigal. Assim será no dia em que você aceitar esse lugar, essa miragem, né? E aí, agora concluindo de verdade, eu gostaria de trazer só uma reflexão, assim, com todo mundo, que me acompanhem num pensamento, que é Orla, Ipanema, Copacabana, Leblon, o que vocês quiserem. Orla, você está diante do mar. Quando você olha para esse horizonte, você vê uma perspectiva do que está ali vindo. Agora, se você se posiciona no lugar do mar e olha para essa terra, você está chegando.
nós temos 2 povos chegando. O colonizador e o escravizado. Porque o colonizado é tanto africano quanto indígena. Sim. O colonizador e o escravizado africano. O colonizador, ele está ali sobre, né, o navio, na proa, vendo, falando, terra à vista. O africano, ele não sabe para onde ele está indo, assim. Ele está no porão, ele não sabe, ele tem o único barulho que ele tem é o barulho da calunga, é o barulho do mar. É o cheiro, é o incômodo. E nesse contexto a gente tem os povos originários olhando e falando: quem está chegando? O que é isso? Qual é a desgraça que se aproxima? Sim. E essa história, ela é maquiada constantemente por uma narrativa colonial que se atualiza constantemente quando a gente embranquece as narrativas. Então, Encantados, por exemplo, é muito disruptivo nesse sentido, por vários motivos. A obra do Paulo é maravilhosa, mas o Paulo ele tem um lugar da representatividade que não é... Não falo isso desmerecidamente. Ele é grande, ele é grandioso, mas ele tem a permissão, e ele sabe disso, a permissão para uma autoria que as meninas de Encantados fizeram um caminho muito suado. Não que o do Paulo não seja, mas você ser uma autora dentro de uma televisão sem ser uma figura pública é muito difícil. E permitir que vocês também contem as histórias de vocês através desses personagens é extremamente, eu diria, teatral, assim. Sabe? É um lugar de... E aí eu acho que a reparação, ela tá nesse contexto que é interessantíssimo, que é um personagem que se desdobra na história dessa atriz, sabe? Eu acho a Olímpia uma personagem, por exemplo, para mim, uma das mais potentes do audiovisual, assim, de série, porque ela se comunica muito facilmente com vários perfis de mulheres, assim, sabe? E ela não é apenas uma personagem, ela se desdobra em várias mulheres, né? E a história, a série, o Pablo e Luizão, ela é incrível, assim, mas não é possível contar todas as nossas histórias na televisão, né? É possível nós talvez nos encontrarmos, conversarmos, pensarmos mais mesas, falar, trazer mais ideias, debater, falar de outras histórias. Mas é interessante pensar que dentro de um mesmo sistema, as lutas, né, que parecem únicas, elas são muito diversas. Enfim, só para dizer que eu amo Encantados, sou super fã. Mas que é isso. Complementando que as meninas, elas são mulheres, né? Mulheres. Elas são mulheres. Era exatamente o que eu queria acrescentar. Eu acho que ainda tem esse diferencial. A gente ganhou a anistia de mais 5 minutos, e aí eu quero puxar Thalma nesse bate-papo aqui. Eu ia puxar para conversa. Não tem ninguém perguntas na plateia, porque então vamos trazer a turma. Como estamos de perguntas aí? Olá, boa noite. Eu queria agradecer a todo mundo, né, a curadoria, né, ao espaço. É tão bom escutar vocês. Eu sou a Renata Tupinambá, eu sou roteirista, sou jornalista, também trabalho com curadoria de arte, festivais de música indígena, sou do povo Tupinambá. E eu tive uma oportunidade muito especial com a Renata Martins, a Grace Passos e a Jaqueline Souza, né, compondo a equipe de roteirista do Histórias Impossíveis, né? E a gente tem um episódio muito especial, que é o Levante, que é tudo a ver com o que a gente está conversando hoje aqui, essa desconstrução dos personagens, né? E como isso é algo que é tão visível para nós, mas ainda não é tão visível para o público, porque existe todo um condicionamento, todo um imaginário social construído de séculos e séculos, mas que na tela
Eu acho que ainda pode fazer ali uma encantaria que vai, aos poucos, um contrafeitiço, né? Então, eu acredito muito nesse espaço das nossas narrativas, mas principalmente quando a gente vem dessa base, pensando nessas pessoas que abriram os espaços, né? Os mais velhos, que sempre são as nossas referências, né? Para nós, indígenas principalmente, né? A gente tem algumas referências também de pessoas que foram começando também com algumas narrativas, e hoje a gente tenta ocupar esses espaços, né? E ainda é algo muito difícil, né? Eu fiz um trabalho também para a Audible, né? Que foi o Awara, né? Com a Alice Braga e a Dayara Tucano e a Bianca Comparato, em que a gente tentou trazer um pouco dessa violência da ditadura em relação, né, à população indígena, os campos de concentração que existiam no Brasil, mas também querendo trazer outras coisas, né, em relação à reexistência, né, que entra naquele debate que não é só falar sobre nossas dores, mas do que a gente está trazendo, né, de encantamento, né, também para as nossas próximas gerações. E a arte tem sido algo muito importante, né, principalmente na parte da música, né, das artes plásticas de um modo geral. E resumindo, assim, eu tenho uma pergunta assim que vocês podem, qualquer uma de vocês, responder assim. Eu tenho trabalhado, meu pequenininho, é um terena tupinambá. Dá um oi, Rayan. Oi. Oi. Ele fica empolgado também. Ele vê o microfone, ele já quer cantar, já quer. Quero não. Não quer não? Não. Então tá bom. Lá. É que eu comecei a trabalhar aos 15, né? Hoje eu estou com 36. E quando eu comecei a trabalhar, na minha cabeça eu ia ser a jornalista, a questão da comunicação. Eu me formei em jornalismo. Depois eu tive uma oportunidade de focar nessa parte de roteiro. E aí foi surgindo outros caminhos também, muitos projetos variados ao longo desses anos, né? E teve uma mudança de uns 20 a 15 anos para cá, em que a gente vê, como posso dizer, essa porta que não está aberta, mas que, de alguma forma, acho que foi tanta gente juntando esses anos todos, né, que agora a gente tem conseguido, de alguma forma, ainda adentrar e trazer um pouco dessas narrativas, que ainda são muitas. Como vocês imaginam os próximos 10 anos, agora daqui para frente, né, no sentido do que como vocês imaginam que vai estar, né, esse futuro que já é o presente, de alguma forma, que é o que a gente está fazendo agora, mas nessa estimativa, quando a gente compara esse passado de uns 10, 15 anos atrás, quando, né, é tão recente, mas não é ao mesmo tempo, né, mas eu fico impressionada como, de alguma forma, também essa coisa das redes sociais, essa coisa da internet, as plataformas stream, né, essas outras formas de fazer conteúdo também influenciaram, né, a esse adentramento de todos, né, arrombando essa porta constantemente, que ela ainda está fechada, mas está ali num constante arrombamento. Eu não sei se a gente ganha tempo, se a outra pergunta também já for feita, e aí a gente distribui aqui entre as meninas, ou não teremos... Tem mais uma ali, né, que eu tinha visto mais uma aqui. E aí a gente fica com as duas perguntas, já respondemos, dando um tonzinho de despedida. Meu nome é Carlos Borges, eu acho que eu vou sair um pouco do roteiro de vocês. Primeiro, que eu sou economista, financista, 36 anos de banco, né? Hoje empresário, aposentado empresário. E aí eu fiquei vendo aqui que o seguinte, eu vi que a história de vocês tem uma coisa muito a ver no que se trata da economia hoje no Brasil e no mundo. As pessoas estão usando, o mercado está usando muito essa história da cultura para faturar. Ou seja, hoje, ter a negritude fluindo no mercado brasileiro ou internacional rende dividendos, rende proventos, ou dá match na bolsa, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, entendeu?
Não que eu tenha interesse nenhum, muito pelo contrário. Pera, mas você é empresário de quê? Eu sou empresário na área de fundo de investimentos. Ah, tá. Eu fui funcionário da Caixa há 36 anos, cheguei no ápice da carreira, entrei como estagiário em 80, né? E aí eu fiquei pensando aqui, mas eu sou formado, a minha formação é política na igreja, comunidade eclesiástica de base, portanto eu não preciso mais me identificar, eu sou cara formado na esquerda, né? Então, e eu vivo sempre escrevendo alguma coisa sobre isso. Mas você queria que a gente falasse sobre a relação da cultura negra com a economia, é isso? Não, a cultura negra não. O uso desse momento que vive a cultura negra, que o mundo de negócio tenta usar para dizer o seguinte: nós estamos unindo o momento da cultura negra, ou esse momento, mas também por trás tem um interesse comercial. Existe um interesse comercial no movimento antirracista? Não. Existe um interesse comercial na hora que as pessoas fazem investimento. Por exemplo, hoje, eu vou dizer o seguinte: eu sou noveleiro, porque eu comecei a assistir novela, escutar novela com minha mãe, de rádio, né? Então, depois eu fui entender como é que se fazia os trovões, como se fazia os relâmpagos e tal. E aí eu fico assim... existe muitos hoje essas oportunidades, esse crescimento, mas por trás tem o interesse comercial, o interesse da economia, o interesse comercial de alguns empreendedores. A Globo. A Globo hoje, para o bem do Brasil, apesar de muitas críticas, tem dado muita oportunidade para as atrizes, e atores negros, né? Então, eu queria ver aqui, assim, do ponto de vista de se vocês veem esse movimento da afluência dos atores, das atrizes, da oportunidade negra, com o interesse que existe dentro da economia, dentro do interesse comercial. É isso. Entendi. Deu para entender? Acho que sim. Eu vejo um movimento... Posso responder? Por favor, Thalma. Eu vi um movimento... Posso? Imagina, não. Na verdade, eu achei muito interessante, porque... Conectou com um negócio muito interessante, que é o seguinte: com o advento da internet, quanto mais popular ficou, que são esses últimos 15 anos, desculpa, eu esqueci seu nome. Esqueci o nome. Renata. Que a Renata tocou, né? Nesses últimos 15 anos mudou muito, a gente tem novas mídias, né? As redes sociais tiveram e principalmente na Web 1, na Web 2, quando tinha o Black Twitter, o povo começou a ter voz para poder falar sobre... Né? Teve a nossa fase de textão, né? Teve um momento onde a população pôde ter voz para se expressar. E também teve uma mudança na geopolítica, que agora está eclodindo ainda mais fortemente. Então, eu entendo que, nos últimos tempos, o Brasil está precisando mostrar a sua cara de verdade, não a façada que a gente criava, né, na farsa da democracia racial. Na televisão, a gente precisou colocar a nossa cara original nas telas, porque a gente passou a ser visto por mais países e por outras lentes, outras mídias, além da televisão que fica fechada dentro do país. Então, para o país poder se vender para fora, ele tem que ter a cara do que a gente realmente é. E a gente é a Mefri indígena, né? E, então, eu acho que calhou de, nesses movimentos todos, não só ter o clamor popular, mas uma necessidade econômica. Então, não somos, né, todos miscigenado. A gente não é democrático, mas a gente é miscigenado. Mas a gente precisou... Então, eu acho que, naturalmente, vindo do clamor do povo, mais o interesse econômico de quem banca quem banca as novelas, da gente ter uma identidade mais própria, que é negra. Então, a gente vai começar a se representar ainda mais no audiovisual. Eu fiz Levante, Renata. O meu personagem... Nossa, o episódio que eu participei era basicamente um ebó,
porque eles literalmente botaram fogo na Casa Grande, dentro do Projac, fazendo mega meta. Foi incrível. Você lembra? Nossa, gente, foi incrível. Foi incrível. Quem puder assistir de novo, tá disponível, né, na Globoplay. Quem tiver Globoplay, se eu não me engano. Globoplay, chama Levante, né, das histórias impossíveis. E teve uma força muito grande, porque foi o primeiro trabalho que saiu depois que eu voltei para o Brasil, 12 anos. Eu fiquei num hiato de 12 anos, né? E aí o primeiro trabalho que eu fiz, que eu gravei, e que saiu, porque as outras séries ainda não saíram, foi justamente essa. Minha personagem repetia a Zilda. Era assim, foi tão simbólico na minha trajetória pessoal. Eu já amava a Renata é minha amiga, ela ficou na minha casa em Los Angeles meses, né, uns anos atrás, e eu amei quando eu vi que ela, Grace passou, que elas criaram essa maravilha de transição mesmo. E a gente pensava, bom, primeiro, a gente não acreditava que isso estava no ar. Falei, isso não vai para o ar, a gente está gravando, mas eles vão engavetar. Não é possível. E aí foi para o ar. E aí pensava, o que acontece depois disso? Depois desse simbólico mesmo, um ritual simbólico que foi aquele episódio. Mas eu acredito que a gente vai acabar isso. Naturalmente, eu sei que a televisão aberta é muito importante e tal, mas ela naturalmente vai acabar perdendo força para novas mídias. E aí essas novas mídias vão ter esse clamor econômico, vai ter esse clamor de narrativa, porque a gente está num momento geopolítico que o Brasil está, junto com o BRICS, mudando, fazendo uma transição planetária profunda. E a gente naturalmente vai começar a contar outras histórias, mas isso, com outras mídias. Porque a mídia, essa porta que está entreaberta é de uma casa, não é a única casa. Tem outras casas. A gente vai começar a trabalhar em outros movimento lugares. Irresistível e inevitável, inevitável, né, mas por pura força das transições das civilizações, da civilização mesmo. Mas eu continuo achando que a porta entreaberta não está na Globo. Ela está em todos os lugares. Ela não está aberta... Do audiovisual no geral? Do audiovisual no geral. E, só complementando ali, que preto vende, porque preto é moda. A gente agora está vivendo um momento de preto ser moda. E aí, quem não surfar nessa onda vai ficar para trás. E as emissoras, as mais proeminentes, viram isso rapidamente. Entenderam o valor econômico que isso tem. Quando a gente começa com o discurso, nós somos 56% da população e precisamos nos ver nesse lugar, e estamos agora detendo também poderes econômicos, porque agora nós também estamos chegando a lugares onde não imaginavam que chegaríamos, e a gente não vai mais comprar isso, a gente não vai mais ver essa novela, se a gente não tiver representatividade ali. Eu posso escolher, eu posso ir para o streaming, eu posso mudar de canal. Sim. E aí você é obrigada a colocar pessoas pretas lá. Sim. Então, na verdade, para mim, o valor econômico está nesse lugar. Essas emissoras não fizeram nada de bonzinho. Para mim, é tudo comércio. E acho maravilhoso a gente entender, nós, pessoas pretas, que estamos sendo comercializados desse lugar e surfarmos também junto com isso. Tentar angariar o máximo que a gente pode, sabendo disso, tentar angariar o máximo que a gente pode financeiramente desse lugar. Isso eu queria muito falar, porque, para mim, é isso. Preto agora é moda. Todo mundo quer ser preto. Todo mundo nasce e diz assim, eu queria tanto ser preto, queria tanto ser indígena. Nossa, queria tanto ser indígena. Queria mesmo. Por favor, pode ficar. Por favor. Eu vou juntar as duas perguntas, porque, para mim, elas estão totalmente conectadas. Por quê? Desculpa, só para... É porque da Alessi, quando você fala da Alessi, ali tem uma questão política, né? Enquanto o Brasil está sendo distraído com a novela, que naquela época, então, a Globo era só hegemônica, né? Totalmente hegemônica, coisas estão acontecendo na favela e, politicamente, coisas estão deixando de acontecer. As pessoas estão deixando de se engajar para assistir a novela. Então, quando essa frase quando distrai todo mundo com a sua novela, as pessoas estão ali distraídas e não estão vendo o que está acontecendo aqui fora. Né? Que as pessoas estão morrendo de fome, estão morrendo de sede, estão morrendo de precariedade, estão morrendo por falta de estudo, estão morrendo por... Então, tem essa dicotomia também. A gente se educa a partir de onde a gente está focando, né?
Se eu estou focando em você, eu estou me educando com o que você está falando. Se eu estou focando no menino que está passando com a bicicleta elétrica... Tá, enfim, é tipo, né? Essa é narrativa. A narrativa, exatamente. É o que... Aquela... TDAH. Juntando as duas perguntas, assim, porque eu acho que elas conversam bem. Ainda vai ter que responder 2 em 1 minuto. Vou só te falar isso. Tá, vou tentar. Tem o poder de síntese, né? Na veia. Logline. Mas pensar o futuro é muito complicado quando o mercado se impõe sobre as estéticas, as identidades construídas, nem estéticas, as identidades que são construídas, né? Eu moro em Higienópolis, Rio de Janeiro, tá? Não é São Paulo, Zona Norte. No pé do Alemão. Meu susto, estava pensando que estava vindo de Sampa. No pé do Alemão, e eu moro do lado de um rio chamado Faratimbó. E esse rio, ele está morto, né? Assim como o Rio Pavuna, que é o lugar onde eu nasci, assim como o Rio Maracanã, são rios mortos na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí eu vou tentar ser muito sucinta, assim. Existe um termo, né, na cultura iorubá, que é aláfia, que é quando todos os búzios, vai lá jogar com a Mãe de Santo, joga, todos os búzios abrem e a pessoa fala aláfia. E é como se você tivesse com todos os seus caminhos abertos. O capitalismo fez com que a gente acreditasse que a aláfia é um sucesso financeiro, né? Que a aláfia é a gente estar com o carro do ano, surfando na onda, tendo tudo materialmente que o capitalismo pode oferecer. E com isso, ele vai matando tudo aquilo que não é central, que não é necessário. Então, a minha resposta para você daqui a 10 anos, a minha maior preocupação nesse momento é quanto de recursos, né, de natureza, que é o que nos alimenta, que é o que faz com que a gente tenha criatividade, que é o que faz com que a gente tenha sanidade, né, para construir narrativas, o quanto disso vai estar disponível, porque a gente nem tem mais uma relação com a natureza de intimidade, de disponibilidade mesmo. Se eu vou poder entrar na Praia do Leme sem pular 7 cocôs, ou se eu vou poder mergulhar na lagoa, sabe? Estou trazendo assim o arraso que a gente pode falar sobre natureza, hein, gente? Para todo mundo estar na mesma linha. E quanto disso a gente realmente vai... eu não sei, né? Eu sou uma pessoa de axé, assim, então a natureza, para mim, é o cerne, assim. Eu acho que o capitalismo, ele desconstrói, né? Ele destrói, na verdade, algo que é fundamental para a gente. Então, as narrativas... não adianta a gente estar sempre criando narrativas decoloniais enquanto a gente coloniza o mundo, né? E aí, quando a gente tem, né, um mercado, e isso é uma coisa que a gente herda, né, sem nem sermos herdeiros dos Estados Unidos, mas isso é uma veia capitalista, né, muito grande da tokenização também, mas também de você transformar em mercado tudo aquilo que é caro, que é raro, que é simbólico. Eu não estou falando que a negritude é rara porque ela é pouca, é porque ela é imensa, né? E não só a negritude, porque a gente está aqui falando no dia 20 de novembro sobre a consciência negra, mas eu acho que a consciência negra ela só existe quando a gente tem uma consciência sobre os contratos coloniais que a gente faz, inclusive de exclusão de todos os outros povos que constroem essa terra que nós criamos uma ficção chamada Brasil e que a gente ainda continua construindo e alimentando esse ideal, desse futuro que os colonizadores, né, do passado ditaram e que os colonizadores do presente, vulgo capitalismo, continua
dizendo que é possível, né? A gente consegue. Que mundo é esse? Que negritude é essa que está vendendo, né? Porque a gente está vendendo o quê? Uma estética negra, onde mulheres estão ficando com a cabeça toda ferrada para poder ter o melhor cabelo, ou todo mundo ficando extremamente magro igual, ou porque a gente precisa ter uma negritude clean, né? Que é tipo padronizada dentro de um conceito branco. O que é vendido? Porque o que eu entendo quando a Vilma fala, eu tenho que surfar nessa onda, é você entrar, porque assim, estar fora é muito caro, né? Sim. Mas também é complexo quando a gente olha o futuro. Eu falo, existem muitas possibilidades, mas a gente está escolhendo um caminho muito complicado. Sim, estou com a missão difícil aqui, meninas, de fechar esse nosso painel. Eu queria que ainda a gente tivesse tempo para considerações finais. Não teremos. É só um salve mesmo para todo mundo. Eu queria que vocês, por favor, dessem. Eu acredito muito que a gente se conecta com as pessoas, então, para a gente dar o corte agora da conexão, só que vocês dessem esse tchau de 10 segundos e a gente fecha o nosso painel. Tá bom? Pedindo desculpas a vocês, que essa conversa tá maravilhosa. Eu sei que renderia muito mais aqui. Por favor. Tchau, galera. Muito obrigada. Feliz Dia da Consciência Negra. Dizer que é muito importante estar nesse espaço, dividido aqui com essas mulheres pensantes, mirabolantes o tempo inteiro, essas mulheres negras que muito representam e que eu me vejo em cada uma delas. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Davi, e obrigada a todos vocês que vieram passar esse fim de tarde com a gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Davi. E é isso, gente. Muito obrigada. Até breve. Até breve. Bom, fechando aqui o nosso painel, lembrando, pessoal, esse evento é apresentado pela Caixa, com patrocínio da Caixa e do Governo Federal. Realização Terra Livre Produções e apoio institucional aqui da Casa Museu Eva Clabin. Muito obrigada. Muito obrigada, por favor. Vamos ao vídeo que fecha o nosso painel nesse momento. Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil. Todo apoio às culturas brasileiras. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com o pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.